Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a Margarida. Vão entrando aí, desejando boa noite para todos vocês. Vê se o som tá bom, gente. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Quem puder me dar um retorno aí. Estão conseguindo me ouvir? Eu só tenho que falar um pouquinho mais alto. Vão me dando um retorno pra gente começar aqui, tá bom? Boa noite, Juliana, Casey, Fernanda, Marcela, nossa convidada já chegou. Norma, boa noite. Zilda, boa noite. E aí, gente, o som tá bom ou preciso falar um pouquinho mais alto? Hilary, boa noite. Estou contigo. Que se dá para me ouvir direito? Tá ótimo? Então nós vamos começar. Tem muita coisa, então a gente vai começar. Deixa eu desligar o meu som aqui para não interferir. Eu tinha decidido compartilhar uma história com vocês, mas ontem, antes de eu dormir, Deus mandou compartilhar outra história e eu corri lá para escrever tudo, porque vem, fala o que tem que fazer e vai embora e a gente tem que dar um jeito correndo, né? Então, eu fiz correndo assim tudo que veio para passar para vocês essa mensagem. Essa mensagem não é minha, eu só tô sendo o veículo. E começa assim. Hoje é a história da Margarida. Vamos ver se você conhece alguma Margarida por aí. Vamos começar. Margarida tinha 45 anos e uma rotina que, aos olhos dos outros, parecia normal. Em casa, era a mãe incansável, a esposa dedicada, a mulher que carregava tudo e todos, menos a si mesma. Trabalhava como assistente administrativa, um emprego estável, que pagava as contas, mas que não a fazia feliz. Pulei aqui. Um emprego estável que pagava as contas, mas não a fazia feliz. Entrava e saía do escritório todos os dias, como se estivesse no piloto automático. Sentia que sua própria existência havia se apagado, vivia angustiada. O vazio era crescente. Margarida se sentia invisível no trabalho, como se sua esperança não fizesse, como a sua presença não fizesse diferença. Tentava ser forte. Ao chegar em casa, outra jornada começava, mas às noites não era diferente, quando o silêncio da casa a envolvia. Mesmo nos finais de semana, sua mente continuava ocupada com as demandas do trabalho e da família. Margarida se perguntava: quem eu sou, Senhor? Será que ainda existe algo a mais para mim? Ou esse é o caminho que o Senhor traçou? Uma vida sem cor, sem alegria. Com o tempo, a pressão se tornou insuportável. A ansiedade tornou-se sua companheira.
Era como se seu corpo estivesse implorando para ela parar. Começou a perceber crises que chegavam sem avisar. O coração disparava, o ar parecia faltar. As lágrimas vinham sem controle, brotavam sem razão aparente. O peito apertava, mãos trêmulas. Margarida se sentia presa, invisível, sufocada pela rotina. Sua fé, que antes era seu alicerce, parecia distante. Ela orava, mas não sentia respostas. E nas noites silenciosas, Margarida chorava escondida. Perguntava para o Senhor, por que eu estou aqui? O que foi que eu perdi? O que a tornava tudo ainda mais difícil era a sensação de ser invisível. Na casa, ninguém notava seus esforços. O marido achava que ela exagerava. Os filhos não percebiam sua exaustão. Aos poucos, Margarida começou a se afastar até de si mesma. A vida tinha perdido a cor. Será que sou apenas isso? Pensava. Nos momentos mais difíceis, Margarida chegava a duvidar. Será que o Senhor ainda olha por mim? As redes sociais mostravam vidas perfeitas e ela via cada vez o seu propósito sem propósito, A fé que antes a sustentava parecia distante. Margarida continuava orando, mas não sentia resposta. Até que um dia, no meio de uma crise, Margarida encontrou um vídeo sobre constelação familiar. Algo nela se despertou, apesar do ceticismo inicial. Sentiu algo diferente. Ela lembrou de um versículo que dizia: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a você esperança em um futuro. Jeremias 29, 11. Algo nela se acendeu. Talvez eu possa tentar. Margarida decidiu dar uma chance e esse foi o início de sua transformação. A virada. Nas sessões de constelação, Margarida começou a observar que a fonte do seu vazio não era apenas o trabalho ou a rotina. Percebeu que as crises que vivia não eram apenas cansaço ou fraqueza. Começou a enxergar as raízes de suas dores, que vinham de padrões familiares que a fazia acreditar que precisava se sacrificar para ser amada. Percebeu que carregava responsabilidades que nunca foram dela. Enquanto explorava essas raízes, libertando sua mente e seu coração, sentiu que Deus estava ali, guiando seus passos. Além disso, algo a mais começou a emergir, um desejo esquecido de criar, de se expressar. A cada descoberta, Margarida se libertava. Começou a enxergar que seu valor não estava em ser tudo para todos, mas em ser fiel a si mesma. Começou a orar com mais confiança, pedindo ao Deus que revelasse o que ela não podia ver. Lembrou-se de como amava pintar, algo que fazia na juventude, mas que havia deixado para trás quando a vida adulta chegou. Margarida sempre gostou muito de desenhar e criar, mas em algum momento guardou seus pincéis e esqueceu desse sonho. Ela lembrou-se de como gostava de criar com suas mãos, de colocar emoção nas cores. Algo dentro dela dizia: talvez seja a hora de voltar. Entendeu que Deus estava sempre
usando um processo, um deserto, a dor, para levá-la de volta a quem ela realmente era, uma mulher criativa, cheia de vida e de talentos que haviam sido sufocados. Com o tempo, um desejo antigo renasceu, a pintura. Inspirada por seu processo terapêutico, ela decidiu resgatar esse amor. No início foi difícil, teve medo, o tempo parecia curto, as dúvidas vieram. Será que eu ainda sou capaz? Será que é tolice? Será que Deus realmente se importa com algo tão simples? Mas com coragem voltou a pintar. E algo mágico aconteceu. A cada pincelada, ela sentia que uma parte sua voltava à vida. Sentia uma paz que há anos não experimentava. Logo a pintura voltou a ser sua paixão. Sentiu-se que Deus estava guiando suas mãos, transformando suas emoções em arte. Ela começou a pintar de uma forma de conectar-se consigo mesma e com Deus. A pintura tornou-se mais que um hobby. Foi um reencontro. A coragem que encontrou no processo terapêutico a levou a dar um passo ainda maior. Deixar o emprego que não fazia feliz e mergulhar de cabeça no mundo da arte. Margarida passou a viver daquilo que amava. Em suas orações, entendeu que Deus estava usando para levar essa mensagem de renascimento para outras mulheres. Suas telas não eram apenas quadros, carregavam mensagens de superação, transformavam e inspiravam outras mulheres que, assim como ela, se sentiam perdidas. Seus quadros não eram apenas imagens, eles contavam suas histórias de dores e a graça que a resgatou. Em cada cor, Margarida via parte de sua cura. E aí, você conhece alguma Margarida? O tema de hoje que a gente trouxe foi o extrato da vida. Inclusive, já vou chamar minha convidada, a Marcela. Marcela, se você estiver aí, manda o convite para mim, para você poder entrar aqui na live, que eu não tô conseguindo te encontrar aqui. Aí você manda o convite que eu vou te aceitar. Essa mensagem para a gente refletir, para a gente tirar um extrato. Deixa eu aceitar a Marcela aqui. Cadê tu? Um extrato. Se você fosse hoje no caixa eletrônico, enviou, amiga? Vê aí se você está conseguindo entrar, que eu não estou conseguindo aqui. Já te aceitei, mas não está indo. Mandou de novo, sim. Já aceitei. Ué, ajude. Mandou de novo, eu já aceitei de novo. Se hoje você fosse no banco para tirar
aquele extrato mensal que a gente tira. O que seria aí o seu extrato de 2024? Você está vivendo no piloto automático, vivendo por viver. Enquanto isso, Marcela, manda de novo o convite, que eu vou aceitar aqui, para você participar da live. Ou está vivendo igual a Margarida, pós-processo terapêutico, vivendo o seu propósito. Eu não estou conseguindo, a Marcela não está conseguindo entrar. Vou chamar o Rodrigo aqui para ver se ele consegue. Manda de novo, Marcela. Manda de novo o convite. Ela mandou aqui já. Ela está como moderadora. Como faz isso? Remover, peraí. Pronto, já removi você como moderadora. Agora faz o convite de novo. Lá para ela não chorar. Já consegui te tirar de moderadora. Vê se você... agora chegou o convite aqui. Eu vou apertar. Aceitar. Entrar ao vivo com Marcela. Vamos ver se vai. Ué, cadê a Marcela? Poxa. Bom, vamos falando enquanto eu vejo se eu consigo colocar a Marcela aqui. Algumas questões que eu vou deixar para a gente refletir durante essa live. Qual sonho ou talento ficou esquecido na correria da vida? Você está vivendo uma vida que reflete quem você realmente é? Marcelo, eu já te tirei de moderadora. E aparece aqui o convite, que entrar ao vivo com Marcela, eu coloco, mas não entra. Você está presa em um trabalho ou rotina que não te faz feliz? São questões para você refletir lá no seu extrato de 2024. Já parou para pensar que Deus pode estar falando com você através dessa dor? Que você não está vivendo no seu propósito? E talvez Ele esteja te convidando, né, aí para você resgatar um talento, um propósito, que você estava achando que estava perdida. Marcela, eu mandei para você aceitar. Mas você vai aceitar agora. Agora deu certo. Tá me vendo? Oi? Tá me vendo? Não. Eu te Eu apareci. ouvindo. Você não me vê? Não. Ai, ai. Eu Eu te só vejo. Você está me vendo? Te vejo. Ué, mas você não E o aparece. Ah, pessoal tá. tá me vendo? Você está aparecendo. Ah. Vou colocar mais uma coisinha para ficar um pouquinho mais alto. Beleza. Não aparece no meu celular, mas eu estou vendo no celular do Rodrigo. Ah, tá. E vai dar para a gente fazer. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Pessoal aí, vocês estão vendo nós duas? Ah, a Ju falou que está vendo nós duas. Ótimo. Ju, o que você achou aí da história da Margarida? Meninas que estão aí, o
que vocês acharam? Ana Paula, quem conseguiu aí pegar? Dona Mercedes entrou. O que vocês conseguiram aí absorver dessa história da Margarida? Vão me dando retorno. Boa noite, Marcela, nossa convidada. Boa Tudo bem? noite. Tudo Vamos lá. certinho. Tudo bem por aqui. Demorou um pouquinho, mas deu tudo certo, né? Deu, tinha que ser assim, desse jeito. É, eu quero dizer que eu sou um tanto quanto Margarida, né? É, tudo tem um propósito, né? Os iguais se atraem. E acho que e é por isso que eu tô nessa live, que você me convidou e que Deus te mandou falar isso, né? A minha história é a história da Margarida, né? Fiz uma transição de carreira. Oi, a gente nem combinou, né, Marcelo? Terminou. Para quem não conhece, gente, o pessoal que está no meu Instagram, depois vocês sigam a Marcela. A Marcela é terapeuta também, nós estamos na mesma mentoria. Então, ela me incentivou a fazer essa live. Eu não sei se depois vocês vão lá, sigam a Marcela, tá? Ela também faz a parte de constelação familiar e ela me incentivou a estar aqui hoje, por isso que eu a convidei. Só que eu segui o que o Papai do Céu mandou. Então, ele queria que eu entrasse primeiro com a história da Margarida e Uhum. depois convidasse ela e eu só obedeci. Então, pode conversar com o pessoal aí, Marcelo. Vou parar de falar um pouquinho. Se apresente. Imagina, então, eu sou a Marcela, né? Um tanto quanto Margarida, como eu falei. Há um ano e meio, né? Passado um pouquinho de um ano e meio, fiz uma transição de carreira, né? Onde eu trabalhei a minha vida inteira como CLT, e o ano passado, então, eu decidi me dedicar à vida de terapeuta. Também depois que eu conheci as constelações, né? Eu sou terapeuta há mais ou menos 5 anos agora, né? Eu atendo, que eu tô atendendo, então eu vinha conciliando as duas coisas. Então, Senhor, isso não tá legal, né? Deus me mostra. E aí, o ano passado, numa conversa com meu marido, ele disse: tem que escolher, só depende de você. Você tem que dar um passo por você, né? E foi uma constelação que eu falei: não, é isso que Deus quer da minha vida, né? E aí eu dei um passo por mim. Eu disse: não, eu vou transformar. E eu tive sempre um sonho, né? Assim como a Margarida pintava telas, eu tinha um sonho de criar pessoas, né? Eu sou de formação, eu sou contadora, né? Pós-graduada em finanças e gestão de pessoas. No meu último trabalho, cuidava, assim, de pessoas, né? Sempre cuidei. É o que as minhas amigas falam, inclusive minhas amigas de infância, mas falam: você sempre foi terapeuta, porque eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Mas aí eu fui estudar, fui me aprofundar, e aí sim, eu governei a minha vida, né? Eu tomei o meu lugar e disse: não, eu vou ser terapeuta 100% do tempo, eu vou seguir aquilo que é o meu propósito, a minha identidade. Não que eu não amasse, né, o que eu estudei, eu fui muito feliz no que eu estudei. Os últimos anos não foram na contabilidade, mas eu digo, quando a gente nasce contadora, a gente leva para uma vida toda, né? Hoje, inclusive, eu uso no meu trabalho. Além de terapeuta, também sou mentora, né? Eu ajudo mulheres, empreendedoras, terapeutas, e por isso que eu incentivei tanto a Elaine estar aqui, né? E falei: vamos juntas, né? E assim eu faço com as minhas amigas, porque esse é meu propósito de vida, ajudar pessoas. E aí, como a Margarida, eu me tornei muito feliz com isso, né? Porque hoje eu vivo o que eu amo fazer, minha identidade, né? O meu propósito de vida. Então a gente transforma tudo, né? E é começar em mim. Quando eu
me abro, quando eu entendo aquilo que Deus tem para mim, né? Porque por muitas vezes eu também perguntei, como a Margarida, Senhor, eu vou viver isso a vida toda? E não, mais uma vez, não que eu não era feliz no meu trabalho, eu era muito feliz, eu trabalhava numa empresa com muito propósito, né? Mas eu precisava de algo a mais, de algo a mais. E hoje, graças a Deus, eu, né, vivo da terapia, eu tenho mais tempo com o meu filho, com a minha casa e um momento de mais qualidade. Então, assim, olhar para a Margarida e olhar para a minha vida, estamos totalmente conectadas. Não, é engraçado é que eu falei assim, como eu vou fazer? Porque eu já estava com o texto pronto, a gente já estava com um tema para a live, né? Uhum. E aí ontem à noite, antes de eu dormir, a ordem que eu recebi foi: fale sobre margarida. E eu nem falei com você, nem combinamos. Não Mas as margaridas estão aqui, ó. A Ju falou que, com certeza, palavras que estão chegando em um momento que precisava muito ouvir, né? Tô até chorando. Me identifiquei com a Margarida em muitas partes. É, eu nem terminei de fazer aqui as perguntas, né, que eu anotei aqui. Eu vou falar algumas aqui, ó. Qual sonho ou talento ficou esquecido na correria da vida? Então, respondendo aí para vocês, se vocês quiserem colocar aqui também, pode colocar. E eu só queria complementar uma coisinha, Elaine. Ah, desculpa, te A cortei. a colocou, né? Eu estou vivendo isso, né? Talvez é um momento que ela está olhando para dentro. Porque no momento que eu parei e olhei para dentro e entendi, assim, eu sou feliz no que eu faço, sou muito feliz, mas eu preciso de algo a mais. Então eu pedi para Deus me dar algo a mais. Né? Eu falei, Senhor, se é o propósito eu viver da terapia, né? Eu ser 100% terapeuta, porque eu já atendia, conciliava os dois, né? Então eu tinha dupla jornada, porque depois do trabalho eu ia fazer os meus atendimentos. E quando eu decidi, né, quando eu entendi o que Deus tinha para mim, de viver esse propósito, muitas coisas mudaram, né? Porque a gente de fato carrega muito peso. E é isso que você falou assim, o que que eu sonho, né? O que que eu sonho em viver e que eu deixo lá adormecido, né? E que muitas vezes eu acho, isso é uma bobeira, né? Quando eu vou atender os meus clientes, eu sempre pergunto assim, qual era o teu sonho de infância? Porque ele está muito conectado com o que nós temos hoje, né? E a É, constelação, ela traz muito isso. E assim como a Margarida, eu também me assustei quando eu vi falar de constelação, né? Porque eu disse, ué, será que isso tem a ver com religião, né? E não tem nada a ver, é. né? Eu entendi o que é a constelação, é você olhar para você, para suas raízes, né, de onde você veio, o porquê que você vive muitas coisas. Então, quando eu consegui entender isso, né, modificando e trabalhando isso, e você vê, né, eu fui 5 anos conciliando, né, o CLT com o ser terapeuta, e fui trabalhando isso, né? Fui trabalhando, fui fazendo terapia, fui tendo acompanhamento, até com que chegasse o dia de eu tomar a decisão, né? Só que a gente precisa dar um passo, senão a gente não É, vai. não vai. E, na minha formação, né, não sei se aconteceu com você, na minha formação em constelação, eu abri mão de algumas coisas, porque era muita coisa para estudar, muita coisa para entregar, né? E eu saí do Pilates, por exemplo, saí do Pilates fazer exercício, né? Não ia mais na academia, não fazia mais Pilates. Por quê? Porque aquele tempo ali eu tive que trocar ele para o estudo, porque o outro eu não podia fazer, enfim, o dia tem 24 horas, então a gente vai abrindo mão de algumas coisas para conquistar outras, né? Então, assim, e essas trocas a gente sempre tem que fazer, é inevitável. Então agora eu já terminei minha formação e aí agora eu posso voltar para o Pilates, posso fazer alguma outra coisa, mas a gente vai trocando também, né? Horários, assim, orando,
trocando, não digo sonhos, mas assim, afazeres, para lá na frente a gente conquistar alguma outra coisa que vai fazer, né, o brilho no olhar, o coração pular de alegria com o que você está escolhendo. Então, assim, são opções que a gente tem que fazer, né, Marcela? Exatamente, assim. E abrir mão não quer dizer desistir, né? É equilibrar tudo que a gente tem que fazer. Eu não paro de estudar nunca, né? Eu tô sempre estudando, eu tô É, sempre não do tem algo, como. né? Agora, por exemplo, eu tenho a mentoria, eu tô fazendo o método CIS, eu tô fazendo outro curso de constelação. Então, assim, como é que você equilibra, né? Então, assim, é você olhar pra você e você tem que buscar até se tornar. Se você tem um sonho, você tem que buscar até se tornar. Porque às vezes parece que é impossível. Mas quando a gente olha, né? A gente coloca metas. Quando a gente olha para frente, é possível. Tudo é possível naquele que crê. É, Tudo é possível naquele que busca. E o buscar não é somente eu esperar que Deus vai fazer. É muito além disso, é pedir sabedoria, né? É pedir transformação para Deus, porque às vezes a gente procrastina aquilo que a gente sim. tem, né? A gente tem sonhos, a gente tem planos, mas a gente vai deixando de lado. Aí vai botando na caixinha, né, dos sonhos. E quando a gente falou da live, a gente falou o extrato, né, da vida e o extrato de 2024. Eu acho que isso é tão importante, você olhar como é que foi o seu 2024. Você foi feliz nesse? Você fez aquilo que você queria fazer, né? Você conseguiu atingir as metas, né? Eu tenho por hábito fazer o planejamento do ano, Final inclusive já do fiz ano, né? do próprio, olhar para aquilo que eu consegui alcançar, aquilo que eu não consegui. Quais os motivos que eu não consegui? Eu procrastinei? Ou não coube na minha agenda, né? É como se fosse um universo de CLT mesmo. Será que eu não coloquei uma meta maior do que eu podia alcançar? Alcançar. Porque também a gente precisa, às vezes, silenciar um pouco. Para a gente poder escutar também o que Deus quer, escutar no nosso coração. Porque é como Marta e Maria, né? A gente tem que olhar um pouquinho para isso também. Será que eu tenho que estar toda hora fazendo? Opa, não, peraí, né? Há tempo para todas as coisas. Mas eu tenho que colocar metas daquilo que eu quero, daquilo que eu sonho, né? Porque eu vou fazer até me tornar. Eu conciliei CLT com os meus estudos de constelação, né? Fiz o meu curso. E agora você me falou isso, veio uma outra reflexão. Opa, Margarida, antes do processo terapêutico, era uma Marta. Exatamente. Depois do processo terapêutico, se tornou uma Maria. Exatamente. Quantas vezes a gente não é Marta, né? E tá tudo bem também ser Marta, não tem problema, porque é como eu falei, há tempo de tudo, né? E o que acontecia com Marta? Ela não parava nem um minuto, até que Jesus falou para ela, né? Que ela precisava parar. E é precisar estar no tempo presente, né? Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, antes de iniciar qualquer atendimento terapêutico, né? A live agora aqui, antes eu faço uma oração e eu peço para que Deus use a minha mente, use meu coração e que o Espírito Santo use a minha boca, né? Porque cada palavra que sai da minha boca, que não seja da Marcela só, que ela possa atingir o coração, né, de quem tá ouvindo, Então, é isso, assim, e que eu peço sempre a Deus que eu esteja no momento presente. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui com vocês. Eu faço também eventos, né, online, presencial, e eu sempre digo, está quem era para estar aqui. Mas vamos estar no momento presente, aproveitar esse momento, né? Inclusive, quem está na live são as pessoas certas para estarem aqui. Quem São as pessoas precisava ouvir, né? exatamente, né? E é isso que eu estou falando. Talvez foi a pessoa certa que ele tinha que convidar, né? Porque a história da
Margarida é a minha história, né? De uma virada de chave, de olhar. E realmente eu fui muito Marta, porque eu dava conta. Eu morava num estado longe de toda a minha família, longe da família do meu marido, onde era eu, ele e o meu filho. Então eu tinha que dar conta da casa, tinha que dar conta do filho na escola. Meu marido ainda trabalhava 70 quilômetros de casa. Ele ia e voltava todo dia. Então, se a gente. Existe momento para você ser Marta, mas também existe momento para você ser Maria. E quando eu sou Maria, eu tenho que ficar na inércia? Não. Eu preciso só equilibrar. Né? Verdade. E buscar até me tornar. Né? Ah, que linda, gente. Olha, eu estou muito feliz, estou muito segura com a sua companhia, com a companhia das meninas aqui, das nossas margaridas. E se vocês digam aí o que vocês, se vocês têm alguma dúvida, o extrato de vocês para 2024 está sendo positivo ou está sendo negativo. Comentem aí com a gente. Enquanto isso, a gente vai trazendo outras reflexões aqui, né, Marcela? É isso aí, assim. Vocês perceberam, não sei quem pegou bem no começo, que não tinha a história? Qual título vocês dariam para essa história? Que ela não tinha título, gente. Qual título vocês dariam aí para a história de Margarida? Qual título você daria, Marcelo? Se eu fosse dar um título, eu daria Vivendo o Propósito. Que linda. Ela conseguiu entender a sua verdadeira identidade e conseguiu viver o propósito. E também passou a levar mensagens, né, para outras mulheres. Ela não foi só transformada, ela transformou outras mulheres, né? Então, quando a gente é transformada, a gente também consegue alcançar outras pessoas, consegue transformar outras pessoas. Qual foi a parte aí que vocês mais gostaram? Qual foi a parte que vocês se encontraram? Coloquem aí pra gente. A parte que eu mais gostei, assim, tudo é lindo, né? Dela transformar também outras pessoas, porque às vezes nós somos terapeutas, né? Nós estudamos para isso. Mas tem várias margaridas aí que levam a mensagem, né, do Senhor para outras mulheres, transformam outras mulheres do jeitinho delas, pintando telas, costurando, fazendo unha, fazendo comida, cada uma na sua ocupação, né, no seu propósito, levando também mensagens, né? E uma coisa interessante é que não necessariamente a pessoa precisa fazer uma transição de carreira. Isso eu estou falando para quem é CLT, né? Ela pode viver o seu propósito onde ela está, né? Ela pode transformar onde ela está, seja na sua casa, né, com a sua família, seja no seu trabalho. O que é importante é reconhecer, né? Reconhecer o propósito, estar feliz no que está fazendo. Acho que essa é a parte mais interessante da história da Margarida, né? Quando ela consegue olhar para tudo isso. A gente, cada uma de nós tem a nossa identidade, né? Tem ali o pozinho do que Deus criou a gente para a gente ser. Então a gente tem a nossa identidade.
quando a gente está fora da nossa identidade, quando a gente está fora do nosso propósito, a gente tende a não ser tão feliz, né? Então, essa é uma busca, e quem não está feliz aí onde está, no lugar que está, hora de fazer uma reflexão, né? Hora de se acolher, mas também observar o todo, né? Porque tem pessoas que até adoecem. Eu já ouvi muita história de pessoas que adoecem de trabalhar por trabalhar, vivendo piloto automático. Às vezes não conhece ou nem sabe como descobrir a sua identidade, né? E por falar nisso, gente, vou abrir só um parênteses aqui. Eu e a Marcela, a gente tem como saber a sua identidade, hein? A gente tem como saber aí a sua identidade. Então, quem ainda estiver em busca da sua identidade, do seu propósito para 2025, chama a gente aí, eu, Marcela, a gente vai te ajudar. Mas aqui, isso é muito sério, porque eu tô, inclusive, com uma pessoa que ela tá muito mal mesmo, de emoções, né, sentimentos, por não estar trabalhando no que gosta. Então, a gente está trabalhando essa parte de descobrir o propósito dela, para que ela entre em 2025 feliz, né, com um novo olhar para a vida, né, um olhar colorido igual o da Margarida, porque a melhor coisa é a gente viver, e viver com propósito. Isso é o mais legal, o mais bacana. Essa é a nossa missão aqui, né? Então, é realmente um processo que a gente precisa descobrir. E quando se tem uma ajuda terapêutica, é muito melhor. Aí o caminho fica mais tranquilo, né? Menos estreito. Então, essa mensagem que veio assim para dar para vocês. Eu queria que vocês hoje fizessem uma reflexão. E quem puder colocar o título, gente. O título da história da Margarida. Porque ela não veio com o título, ficou faltando. Marcela já deu a opinião aí dela. Quem quiser participar, coloca aí ó, no chat aí pra gente. Pra gente poder colocar um título na história, na vida da Margarida. Né, Marcela? É isso aí, é isso aí. Eu quero compartilhar também, enquanto o pessoal vai escrevendo ali, o atendimento que eu tenho com uma cliente, ela faz o processo terapêutico, ela já está comigo há um tempo, ela também chegou uma Margarida, né? E na verdade ela estava casamento destruído, vida profissional destruída, emocionalmente muito destruída, né? E quando ela chegou para terapia, ela disse: Olha, eu não sei. Aí, uma das perguntas que eu fiz para ela, eu falei: Tá, mas o que você gosta? E a pergunta que eu sempre faço, né? Você olha para você criança e veja o que você gostava de fazer. E ela começou a chorar e falou: Eu não sei. Eu não sei do que eu gosto. E aí a gente começou a trabalhar, né, isso. E, inclusive foi muito pesado, né, assim, você não saber do que você gosta, não saber aquilo que move o teu coração. E aí a gente foi trabalhando, né, e hoje, assim, de olhar, assim, profissionalmente falando, ela está no lugar que ela sempre sonhou, né, ela deu uma virada na vida dela, ela voltou, né, a ter uma intimidade com Deus, que era coisa que ela tinha deixado. Ela não tinha deixado de ter, mas ela não tinha mais aquilo, Uau. né? Ela restaurou o casamento. E ela restaurou porque fez uma varinha mágica? Não, porque ela mudou, ela aceitou a transformação, né? E às vezes depende só da gente conhecer as nossas raízes, da gente conhecer a nossa história, da gente identificar aquilo que a gente gosta,
né? Porque muitas vezes está conectado até com quem veio antes, né? E a terapia sistêmica, ela traz isso, né? Ela te ajuda a identificar essas coisas, né? Ela te traz à luz do que foram, né? Os seus antepassados e o que poderá ser a próxima geração. Porque, às vezes, quando a gente fala em constelação familiar, parece que só vem também coisa ruim. Não, vem muita coisa boa, né? Muita bênção. Filho com você, que hoje eu sou terapeuta, porque eu digo que a minha mãe foi uma terapeuta, minha mãe hoje já é falecida, mas eu digo que ela foi uma terapeuta, né? Sem saber, e eu também não conhecia na época, e que a minha avó, a mãe da minha mãe também foi uma terapeuta, né? E quando eu lembro da história que minha mãe, eu não conhecia minha avó faleceu quando minha mãe tinha 9 anos. E quando eu lembro dessas histórias, né, que minha mãe contava da minha avó, eu falo, tá aí, hoje sou eu, né, fazendo isso que a minha avó fazia. Minha avó, no interior de São Paulo, ela tinha um propósito de ajudar as pessoas, né? Muitas pessoas iam na casa dela para ela fazer uma oração, para ela Olha, ajudar emocionalmente as pessoas. E assim foi com a minha mãe, né? A minha mãe também. Eu até brincava com ela, eu morei muito tempo no sul, né? Em Santa Catarina. E quando eu vinha visitar minha mãe em São Paulo, eu dizia para ela assim: mãe, eu quero só um tempinho, só eu e você. Porque as pessoas procuravam para conversar, né? Para ajudar. E hoje eu sou essa pessoa. E com certeza a geração do meu filho é muito mais evoluída, né? Hoje sim, meu filho tem 12 anos e ele já consegue entender e olhar para a pessoa de uma forma diferente. Porque as gerações vão mudando. Porque eu consegui enxergar algumas coisas, né? E assim foi também com essa minha cliente. Ela conseguiu também enxergar, ela conseguiu ver, ela conseguiu entender propósito, né? Ela conseguiu se reconciliar com um problema que ela achava que ela levava para a vida, né? Que foi com a mãe. Então, muitas coisas na vida dela mudou. E aí mudou é, o casamento porque ela resolveu se transformar. Mudou sim, o contato com os filhos, né? É uma mãe hoje totalmente diferente. Ela falou, eu fui uma mãe muito estressada, mas porque a vida dela estava estressada, né? E hoje ela conseguiu mudar muitas coisas. Então, assim, são exemplos de que a gente traz, né? E hoje, se eu falar para ela assim, faz um extrato da sua vida, né? Ela vai poder contar isso que eu tô aqui falando para vocês. ai, que legal. E a gente fica feliz com as transformações, né, Marcelo? Exatamente. É um trabalho muito bonito, né? Um trabalho, eu costumo dizer que por 15 anos eu tive uma empresa de casamento no Rio de Janeiro, né? Fazia decoração, assessoria, cerimonial, buffet. E eu acho que eu já era terapeuta e não sabia. Porque o que eu escutava das noivas, primeiro que quando elas estavam noivas, elas conversavam tudo, né? Sobre todos os problemas, coitada, de casa, de casamento, de transição de carreira, às vezes, e, enfim, com a mãe, com as irmãs, com as amigas, e ninguém estava mais aguentando. Aí ela vinha para Elaine, para decoradora. Eu falei, gente, mas eu já era terapeuta e não sabia. Então, assim, o quanto a gente doava um tempo para ouvi-las, né? E o quanto isso já era uma ajuda, porque às vezes ela não queria nem opinião, às vezes ela queria só ouvir, ser ouvida, ela só queria conversar, ela só queria falar, né? E eu era que estava ali à disposição, né? E como que eu ia falar não, né? E às vezes o Rodrigo falava assim, olha, legal depois de 10h30 da noite, não dá, né? Então, assim, eu fingia que não via e ia lá, mandava uma mensagem para elas correndo. Então, algumas ainda estão nas minhas redes sociais, algumas mães de noivas ainda estão nas minhas redes sociais, são os amores, me desejam Feliz Natal, Feliz Dia das Mães, Feliz Aniversário. Então, a gente vê o carinho, né? Que às vezes é uma coisa pequena que a gente acha que está ali proporcionando e faz toda uma diferença.
Com né? certeza, Então, sim. Era a terapeuta da Margarida, né? Então foi pois é, viu? Mas quantas histórias assim que a gente vai se encontrando aí nessa jornada, né, Marcela? exatamente, exatamente, né? É, e a vida é uma verdadeira história, né? E cada um com a sua, cada um com seus desafios, cada um com seus encontros, cada um com a sua evolução, né? E mais uma vez eu digo, a gente só precisa estar disponível para isso, né? Verdade. É como a Elaine falou, eu incentivei ela, mas ela estava disponível a fazer essa live, né? É. Então a Margarida estava lá no casulo e a gente conversando. Eu falei, não, eu vou lá, eu vou com você e a gente vai fazer. E olha que lindo, né? Quantas pessoas não estão sendo tocadas aqui, né? Pela história da Margarida, mas é uma história um pouquinho de cada uma de nós. É, gente, eu vou contar aqui uma fofoca. Posso contar uma fofoca? Pode. Não é uma fofoca. É tanto trabalho nessa jornada terapêutica aí, é tanto trabalho que a gente tem que entregar, tanta coisa que a gente tem que fazer. E aí um dia eu desabafei com a Marcela. Marcela, eu não vou dar conta, eu vou desistir, eu não vou, não consigo. É muita coisa que a gente tem que fazer, muito trabalho que a gente tem que entregar. E aí a Marcela falou, calma, respira e vamos conversar. E numa conversa com a Marcela, ela falou assim, como é que você veio parar aqui, nesse mundo terapêutico? E aí, quando eu contei para ela a minha jornada, né, que eu tive depressão suicida, síndrome de ansiedade, de pânico, de tudo, e através de tudo que eu vinha estudando, eu falei, vai, peraí, mas eu sei colocar isso aqui, sei resolver isso aqui, ué, como que eu vou ficar nessa depressão suicida que está doida? E aí eu fui, juntei tudo que eu aprendi em terapia. E aí eu falei assim, não, agora eu vou ter que usar, pelo menos em mim, para ver se aqui serve ou não serve. E aí a Marcela me ouviu quase uma tarde inteira, e eu contando para ela todos os passos que eu dei, a jornada que eu tive que dar, que fazer, que criar, né, para sair da depressão, da crise do pânico, da crise da ansiedade. E aí a Marcela falou assim, Elaine, você tem um processo nas mãos, você precisa colocar isso em prática, não só como colocou para você, mas para outras pessoas, para outras mulheres. O que é isso? E aí, por isso que eu brinco que ela é minha madrinha, né? Eu falo que ela não é só incentivadora aí para eu fazer live. Ela, quando ela falou isso, a minha cabeça explodiu. E ela falou assim, se você saiu dessa depressão, você precisa compartilhar isso com outras pessoas. Uhum. E eu saí sem tomar medicamento, sem tomar remédio, só com realmente exercícios, né, que a gente vai fazendo ao longo da jornada. E graças a Deus eu consegui. Então, se eu conseguir, outras mulheres também vão conseguir. Outras Margaridas aí também vão conseguir, né, Marcelo? Com certeza, é. E é o que eu sempre digo para as minhas mentoradas, que é isso. A gente, a nossa maior dor geralmente é o nosso maior incentivo, né? E quando a Helene me contou a história dela, eu disse, você sentiu na pele, na carne, tudo isso que você está me falando. Então, você é a pessoa para falar sobre isso, né? Você é a pessoa para ajudar outras mulheres a conseguir, né, a ter uma virada, assim como a terapia sistêmica te ajudou, você, como uma terapeuta, pode ajudar outras pessoas, né? E é o que a Glau falou aqui, ela passou pelo processo também e ela conseguiu sair, né? E cada um ajuda o outro da sua forma, né? E a Glau vai poder ajudar as pessoas a saírem, né? Desse
desse momento de depressão. Então, foi isso que eu trouxe para a Elaine. Eu falei, você vivenciou isso. Ah, mas eu vou ajudar as mulheres com depressão? Não. Tem muito além disso, porque para você chegar numa depressão existe um processo também. A Você não acorda e fala, a Glau me deixou nervosa. Eu nem sei se ela sabe disso, mas ela colocou no Facebook uma vez, eu fiquei desesperada, porque eu sei onde ela mora, na época, né, onde ela morava. Eu queria estar aqui perto para ir lá na casa dela, mas eu não estava. E eu mandava mensagem pelas redes sociais dela, e eu mandava mensagem, mas ela é uma mulher de Deus. Ela é uma mulher de Deus. O filho dela é muito amigo do meu filho. E uma gracinha, o Davi. e olha que E a Glau é uma mulher de Deus. É uma Margarida aí da vida, hein? e é dando a outra. Eu sempre digo isso, é uma incentivando a outra. É o que a Clau falou, ela teve recaídas, mas ela superou. E é exatamente isso, né? Não quer dizer, às vezes ficam algumas marcas na nossa vida, né? E é normal, é natural, mas a marca, ela é para nos fortalecer cada dia mais, né? É quando Jesus fala assim, olha, você é capaz, é possível, então vai, segue em frente, né? Não é exatamente isso, porque às vezes a gente quer coisas milagrosas. E o que eu falei aqui na live é que eu vou fazer até me tornar. Então, é um dia de cada vez, né? São todos os dias. Não adianta eu dizer, não, agora eu não tenho mais depressão e tá tudo bem. Não, não é que a depressão está ali, mas é que você precisa todo dia renovar as suas forças, renovar a sua fé, né? Isso é importante. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é um ajudando o outro, né? E com certeza, né, que Jesus é a base de tudo isso, né? É Ele que nos conduz, é o que eu falei, assim, antes de qualquer coisa, é estar presente. A primeira coisa que eu peço é ser usada, né? E assim, vou iniciar qualquer atendimento com qualquer cliente, é exatamente isso que eu peço para Deus. Porque eu, Marcela, sou ser humano e eu posso julgar a história do outro. Mas quando eu peço para ser tomada pelo Espírito Santo, eu não vou julgar, né? Eu vou ser usada. E é para isso, né? E a gente hoje faz uma mentoria de terapeuta sistêmica cristã, né? E esse é a minha vida, né? Eu não sou nada sem Jesus, né? A minha vida com ele, a minha intimidade com ele. Inclusive depois da terapia sistêmica, né? Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a entender todo esse universo, quando eu fui curada, né? Eu sou uma pessoa hipertensa e que o médico um dia olhou para mim e falou: olha, não tem mais o que fazer contigo. O teu remédio está no último estágio. Meu Eu Deus. não tenho mais o que fazer contigo, né? O meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos e era hipertenso. Então, o que eu fazia? Conectava com o papai e achava, né? Em amor a ele, fidelidade a ele, eu também vou ser hipertensa. Meu pai morreu muito jovem, com 38 anos, né? Deixando aí 3 filhos. Então, pensa que eu olhando e escutando isso do médico, e através também da terapia, eu consegui reverter tudo isso. Hoje eu tô menos da metade no meu remédio, a dosagem que eu tomava, e em processo de desmame, né? Eu nunca tive uma pressão, na minha vida inteira, desde que eu descobri que eu sou hipertensa, aos 21 anos, 12/8. E hoje a minha pressão dá 11/8, 12/8, 9/8, né? E eu até tive agora no início de novembro, no cardiologista, e ele falou: meu Deus, quem te viu lá atrás, quem está te vendo hoje, né? Então é transformação. E eu dei um passo para transformar. E olhar isso, né? Então, assim, é manutenção todos os dias. Aí eu Sim. posso agora largar tudo que eu fazia? Não. Então, o que eu entendi? Que eu preciso fazer exercício físico, que em honra ao meu pai eu vou ser diferente, eu vou viver muito, né? Eu não vou carregar essa hipertensão, porque foi a história dele. A minha história é diferente da dele, né? Então, todo mundo passa por um processo. Sim. Quem está aí falando é minha mãe. Minha mãe entrou em depressão, passei por isso, me senti em um quarto escuro. Foi difícil, mas superei.
Já fui uma margarida, mas estou me encontrando. É Que isso. lindo. Que lindo. Amém. Uhum. A Lia tá aqui. Oi, Lia. Uhum. Não E somos nada sem Jesus. Nada, nada, nada. e é exatamente isso, né? Então, o que eu posso deixar para vocês, né, Margaridas, é que viver o propósito, né? Amar aquilo que a gente faz, ter no coração a nossa identidade e vivenciar é a coisa mais linda. E é isso que Jesus quer. Porque ele veio para que nós tenhamos vida, vida em abundância. E para algumas margaridas aí. Ai, te cortei, Não, perdão. pode falar, pode falar. Para algumas margaridas aí, que esteja em algum processo, né, de dor, de luta, de dificuldade. É nessa hora que a gente tem que ficar mais perto de Deus ainda. Porque até essa dor tem algo a nos falar. Quando eu estudava sobre depressão, para mim eu estava lendo ali era algum sentimento. Eu não sabia nem o que, que era. Eu sabia o que fazer se eu chegasse a algum paciente, algum cliente, né, alguma margarida aí para eu atender, mas quando eu passei e aí eu senti o que era uma depressão, mas que Deus falou assim, como que você vai curar alguém se você não sabe nem o que, que é? E aí na dor que eu senti, né, toda a dificuldade, foi na dor que eu ouvi o que Deus queria que eu fizesse. Uhum. Então, até a dor a gente tem que acalmar, né? Silenciar a mente para saber qual é a mensagem que Deus está trazendo para a gente. Porque até uma dor traz uma mensagem, né? Exatamente. E aí é uma observação aí que hoje eu também trago para vocês se observarem, né? Qual é a dor que vocês estão atravessando hoje e tentar ouvir o que Deus quer falar com a gente mesmo através da dor. Isso pode ser um momento para pausar. Pausa. Quero a sua atenção. Pausa. Eu quero falar contigo. Pausa. Você precisa me ouvir. Uhum. Então, se E, você tiver com alguma dor aí hoje, meninas margaridas, pausem. e uma coisa, a Juliana colocou aqui, né? Que Deus nos ensina o tempo todo, né? Ou seja, pelo amor ou pela dor. E pode ser muito mais pelo amor. Quando a gente põe a nos curar das dores, né? Não que não vai ter desafios, vai ter. Mas pode ser muito mais pelo amor, né? Por você se reconhecer. Assim como a Margarida se reconheceu, né? Ela entendeu o processo, conseguiu reconhecer, trabalhar nesse processo, assim como eu fiz, né? Eu me reconheci, eu entendi tudo aquilo. Eu fui sempre a menininha que busquei o olhar do papai, né? Por ter perdido meu pai. E quando eu entendi isso, minha vida mudou, né? A Elaine também, quando entendeu que a depressão não precisava fazer parte da vida dela, tudo se transformou. Então, acho que isso fica para nós essa noite, assim, que pode ser muito mais pelo amor. Sim. Pela dor é mais difícil. É mais Esse. complicado. Ai, gente, adorei a nossa noite. Um presente para mim. Quem gostou aí da live, depois comenta, a gente vai botar ela para ficar gravada. Comenta lá o que você achou. Quem quiser o texto da Margarida, me pede lá no Instagram ou no WhatsApp que eu mando para vocês, tá?
no começo ali do texto eu gaguejei um pouquinho, fiquei nervosa, mas prometo que na próxima live vai ficar melhor. E eu queria deixar essas reflexões hoje para vocês. Vou deixar salva. Yara, pode deixar. Vou deixar salva aqui. E se vocês gostaram aí da live, quem sabe segunda a gente volta. Vão lá no Instagram também da Marcela, sigam ela, porque ela também faz as lives lá no Instagram dela, traz reflexões maravilhosas, assim. É uma pessoa querida que hoje eu vou dividir com vocês vão ver. Vocês não vão largar mais a Marcela. É um amor. Obrigada pela companhia de vocês, meninas. Eu amei o desafio, viu, dona madrinha? E agora eu vou pegar o gosto aqui e vou fazer outros encontros. Isso aí. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, meninas especiais, né? A gente está aqui nesse bate-papo. Essa é só a primeira de Isso aí. Um beijo para minha mãe que está aí na live. Um beijo para a tia Elza. Um beijo para a Julie. Oi? Já vi que ela faz sucesso entre as meninas aí, né? Viu? Um beijo aí para Yara, para Lia, para Glau. Quem mais está aí? Bota aí que a gente vai mandando um beijo. Aí, gostaram da nossa live? Que bom. Então, Marcela, muito obrigada, tá? De verdade. Quando eu falo muito obrigada, você sabe por que eu estou te agradecendo. Uhum. Espero aí que novas lives possam aí surgir, né? De melhor maneira. Hoje eu fiquei um pouquinho nervosa, mas vai passar. Estou muito feliz com as meninas aqui. Estou muito feliz com a sua companhia, ter aceitado o meu convite. Muito feliz mesmo, de verdade. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus. Um beijo, Mar. Beijo. Uhum.